Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 26 de março, terça-feira da Semana Santa. Essa semana em que somos convidados à verdadeira convenção. Semana Santa, onde celebramos a história de Jesus Cristo, morte e ressurreição. Ou seja, essa semana vai nos contarmos o dia a dia e as passagens da paixão. Portanto, convido você, convido toda a sua família para juntos partilharmos o Evangelho de hoje, que é tirado do Evangelho de João, no capítulo 13, versículo do 21 ao 33 e do 36 ao 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcentrados, os discípulos olhavam um para os outros, pois não sabia de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então, Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer? Executai-o depressa. Nenhum dos presentes compreenderam porque Jesus lhe tinha dito isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, João saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem será glorificado. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurais e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, estamos na terça-feira contemplando a cruz de Jesus. Aproxima-se a hora crucial para Jesus, o momento em que ele seria entregue ao sumo sacerdote para ser torturado e morto, e o que é mais triste ainda, ser entregue por um dos seus. Veja que a palavra de Deus que chega até nós no Evangelho de hoje nos mostra a que ponto a maldade humana pode chegar. Por algumas moedas de prata, Judas, que convivia diretamente com Jesus, o entrega fielmente aos seus adversários. Portanto, no texto que nos é apresentado, há uma antecipação da Quinta-feira Santa. Estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Tomado de uma profunda tristeza, Jesus revela quem seria o traidor e quem iria negá-lo durante 3 vezes naquela noite. Angustiado não tanto pela proximidade de sua morte em si, mas por perceber quão é grande o estrago em que a ganância, a falta de amor é capaz de provocar no coração humano. Jesus disse a Judas: o que tens a fazer, executai-o depressa. Veja que mesmo ciente de que Jesus estava a par de tudo, que estava por vir, Judas não se arrependeu. Judas não voltou atrás em seu plano, pelo contrário, apressou em executá-lo.
Não pensemos, caros irmãos, queridas irmãs, que tudo isso, a traição de Judas à sua morte, tenha sido planejada por Deus. Até porque, se assim pensarmos, vamos achar que Deus foi muito cruel para com Judas, dando um destino tão triste. Deus Pai não queria que nada daquilo acontecesse. Ele até poderia ter evitado que Judas fizesse essa crueldade com seu filho, mas Deus não quis assim intervir na liberdade humana. Ele deixou que tudo acontecesse de acordo com a mentalidade daquele povo, permitindo o que Jesus pagasse com a vida, o preço da liberdade humana. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, Jesus prosseguia na sua missão, mesmo sabendo que iria ser traído por Judas e que Pedro negaria, não desanimava diante da perspectiva que seria abandonado por os seus servos. Ele tinha consciência de que viera ao mundo para viver naquele momento. E nele, o Pai seria glorificado. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, a glória de Deus se manifesta a partir do seu sofrimento. Por isso, Jesus tentava antecipar para os seus discípulos o mistério que logo iria ser desvendado. Os discípulos, no entanto, não entendiam os seus sinais e tiravam conclusões precipitadas sobre muitos aspectos, inclusive de quem iria traí-lo, somente pelas aparências. Tendo esse quadro como pano de fundo e fazendo assim uma analogia com a nossa vida pessoal, podemos observar que dentro do conjunto das ações humanas, sempre existirá alguém que poderá trair, negar, alguém que possa assim usurpar. Por isso, quando estivermos servindo a Deus, precisamos nos policiar, precisamos estar atentos e atentas para que as nossas fraquezas não nos imponham o papel de desleais e traidores. Caros irmãos, queridas irmãs, todos nós temos dificuldades em perceber os sinais de Deus. E por isso mesmo, muitas vezes, nós olhamos mais para as aparências e julgamos os outros, sem nos aperceber de que também somos capazes de trair e ser desleais para com Deus. Na maioria das vezes, não nos consideramos responsáveis pelas coisas que não dão certo. Todavia, o Senhor, que conhece os nossos corações, tem conhecimento de quando haveremos de traí-los e de negá-lo, mas também tem conhecimento de quando nós poderemos glorificá-lo quando cumprimos com a nossa missão. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, há momentos em que agimos como Pedro, em outros somos como Judas. Portanto, peçamos ao Senhor a graça para que, pelo nosso testemunho, sejamos como João, o discípulo amado, que se recostava no peito de Jesus, a quem o Mestre confidenciava os seus segredos, a fim de que não estejamos entre os infiéis. Meus irmãos, queridas irmãs, alguma vez você teve consciência de que traiu a Deus? O que você entende por trair a Deus? Você entende o fato de que Jesus glorificou o Pai pelo martírio? Reflita isso, caros irmãos, queridas irmãs. Você seria capaz de abraçar o sofrimento para que Deus seja glorificado? Já aconteceu isso com você? Reflita isso, pense nesse dia de hoje, reflita um pouco, releia esse Evangelho e reflita um pouco, caros irmãos. E peçamos assim ao nosso Pai para nos fazermos viver em sintonia com Jesus, de modo que os nossos preconceitos não venham a influenciar as nossas adesões ao próprio Jesus, ao Pai cheio de bondade e misericórdia. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre todos nós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.